Alessandro, tenho 37 anos. Moro em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2009, há 10 anos atrás. Naquele tempo, eu namorava e minha namorada, que se chamava Charlene, tinha um amigo que tinha um sítio. Esse amigo dela vivia chamando os amigos para irem lá para o sítio e sempre acabava chamando a Charlene e eu. Por causa disso, esse amigo da Charlene e eu nos tornamos bons amigos. Em um certo sábado, estávamos no sítio do amigo da Charlene, que se chamava Bruno. Era de dia, por volta das 3 horas da tarde. Estávamos no sítio desde sexta-feira à noite, bebendo e comendo carne sem parar. Naquele momento, por volta das 3 horas da tarde, a Charlene e as outras meninas estavam arrumando algumas coisas. Lavando a louça do almoço, varrendo, enfim, deixando a casa um pouco organizada. Enquanto nós, os homens, estávamos jogando truco embaixo de um pé de manga que tinha por lá. Em um certo momento, cansamos de jogar truco e fomos deitar para dar uma descansada. Afinal, estávamos bebendo desde a última noite. E depois do almoço bateu uma certa lombeira. Alguns deitaram em umas redes que tinham pelo pé de manga, e outros buscaram alguns colchões e colocaram por lá. Enquanto ficamos ali conversando e tentando cochilar. Após uns 40 minutos que todos nós estávamos ali, as mulheres ainda estavam pela casa, terminando a arrumação e fazendo outras coisas de mulheres. Após aqueles 40 minutos terem se passado, a maioria dos homens já estavam acordados e conversando uns com os outros, inclusive eu. Devia ser já por volta de 4 da tarde. Foi então que o Bruno, o dono do sítio, deu a ideia de irmos até uma cachoeira que ficava perto dali, cerca de 3 quilômetros. Eu, ele e mais 3 amigos animamos ir, enquanto os outros 2 homens que estavam no sítio não animaram e continuaram ali nas redes dormindo. Avisamos as meninas que iríamos até uma cachoeira que tinha ali próximo, mas elas preferiram continuar por ali. Então, o Bruno perguntou se iríamos de carro ou a pé, pois se caso resolvêssemos ir a pé, dava para ir por uma trilha, passando por um terreno deserto, e que seria bem mais perto do que ir pela estrada. Nós entramos em um acordo e resolvemos que seria legal ir a pé, para queimar um pouco de calorias do almoço e cervejada, além de irmos sentindo o cheiro do mato. Em pouco tempo, já estávamos em uma trilha indo em direção a tal cachoeira, que só o Bruno sabia o caminho. Em um certo momento, quando saímos da trilha e chegamos em um campo mais aberto, era um terreno de um fazendeiro que não usava aquela área para nada. Algo muito estranho chamou a atenção do Bruno. Havia um milharal muito grande ali. Nós achamos aquilo normal, apesar de estar em uma área totalmente isolada. Mas o Bruno disse que não existia aquele milharal por ali, e que não fazia nem sequer um mês que ele havia passado naquela área, quando ia para a cachoeira com seus amigos, e que aquilo não estava ali. Era impossível ter um milharal ali em tão pouco tempo. Sem entender nada, continuamos a prosseguir com o caminho, passando pela lateral do milharal. Ainda começamos a zoar o Bruno, dizendo que quando ele passou por lá,
Devia estar bêbado e por isso não lembrava. Mas ele continuou sério. Foi então que algo assustador aconteceu. No meio do milharal, pudemos ver um espantalho pendurado em uma cruz. Mas aquilo era como se fosse um ser humano vestido de espantalho. Ele estava imóvel, mas seus olhos estavam abertos e piscavam normalmente, nos olhando com uma cara totalmente sombria. Ficamos ali parados olhando para aquilo e ainda pensando que realmente pudesse ser um ser humano. Então, começamos a gritar, perguntando se ele estava precisando de ajuda. Mas aquilo não falava nada, apenas ficava nos olhando e piscando os olhos, com uma cara tenebrosa. Naquele momento, eu disse para o Bruno: "Cara, vamos sair daqui." E rapidamente, começamos a voltar para o sítio, correndo o máximo que podíamos e gritando um para o outro o que será que seria aquilo. Quando chegamos no sítio novamente, todos estavam na sala assistindo TV e jogando conversa fora. Rapidamente, chegamos contando o que tinha acontecido e todos eles começaram a rir. Os outros 2 homens que haviam ficado pediram para que voltássemos lá novamente com eles, para que eles pudessem ver. E o Bruno disse: "De jeito nenhum volto lá agora, ainda mais que já está para anoitecer. Amanhã de manhã, se vocês quiserem, voltamos." Na manhã seguinte, voltamos lá novamente, dessa vez todos os homens do sítio. No total, éramos em 7 pessoas. Mas quando chegamos naquela área novamente, mais uma surpresa. O milharal simplesmente havia desaparecido. Enquanto eu, o Bruno e os outros 3 amigos que tínhamos visto aquilo estávamos totalmente espantados, os outros 2 que tinham ido com a gente não paravam de rir. Após ficarmos um tempo ali, tentando entender tudo, voltamos para o sítio novamente e nunca tivemos explicação para aquilo. 10 anos se passaram e até hoje não sei o porquê um milharal apareceu do nada pra gente, com aquela coisa nos olhando, e nem o porquê ela desapareceu do nada e nunca mais reapareceu pra gente. De qualquer modo, eu agradeço. Nunca mais quero ver aquilo na minha frente novamente. Boa noite.